Os oficiais e oficialas de justiça desempenham um papel essencial na efetivação das decisões judiciais. Eles garantem que a justiça chegue até as partes, cumprindo mandados e intimações. Eu sou oficial de justiça, agora no dia 8 de junho de 2025 vai completar 25 anos que eu faço parte dos quadros da Justiça do Trabalho. Que o nosso trabalho, apesar de ser um trabalho de rua, ele não começa na rua, né? Ele começa dentro de um escritório, né? Aqui ou no tribunal, ou enfim, com uma análise dos mandados, né? Que caem na nossa pasta através do PJE. Meu nome é Cláudio, eu sou oficial de justiça aqui no TRT 17, no Espírito Santo. Faz quase 15 anos que eu sou oficial de justiça, sou servidor público desde 2004, mas atuo aqui no tribunal desde 2010. Então a gente vai onde o juiz não chega. Quando é necessário uma atividade externa, né, via de regra é o oficial de justiça que vai fazer essa atividade. Meu nome é Igor Lima, né? Eu sou oficial de justiça desde novembro de 2011. Eu passei no concurso de São Paulo, vim redistribuído para cá, estou há 5 anos aqui, 5 anos. TRT do Espírito Santo. Eu tomei assim gosto pela profissão vendo meu pai trabalhar, né? Foi oficial de justiça aqui no TRT durante 37 anos, né? Iniciou em 93, Carlos Alberto. E vendo ele trabalhar, a paixão dele pelo oficialato foi algo assim, me motivou muito a buscar essa carreira também. Ele sempre me ajudou muito, né? Era um professor dentro de casa que eu tinha. E ele muito benquisto aqui no tribunal, conhece todo mundo aqui. E se aposentou já, né? Mas deixou legado para eu carregar. E eu tento todo dia fazer a minha parte bem feita, né? Pelo menos fazer jus ao nome que a gente tem aqui no tribunal. A rotina do oficial de justiça ela é bem peculiar, né? Depende muito da área onde você trabalha, se você tem situações mais com pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Vai muito do momento que você recebeu o mandado, fazer análise do que você tem, né, que cumprir, qual tipo de ordem que você está cumprindo. E muito embora a gente tenha, né, uma carga horária mais flexível, depende muito do tipo de ordem que você vai cumprir e para quem você vai cumprir, né? As pessoas costumam achar que a gente faz muita intimação, né, notificação, citação, né, o que as pessoas acham que que é a nossa atividade principal. Mas, na verdade, cada vez menos a gente faz isso, porque hoje a gente tem o correio, né, que faz boa parte dessas citações, dessas intimações, e acaba que a gente faz outros tipos de atividade. A gente faz muita penhora, remoção, busca e apreensão, condição coercitiva. A gente vai começando a analisar os mandados que chegam na nossa pasta. E quando você pega aquele mandado, ele não é só um mandado, né? Você tem que analisar também aquele processo, para que você saiba o que está acontecendo e o que levou você a receber aquele mandado, para que você possa levar a informação à parte, né? Esse é o nosso trabalho. É um trabalho de comunicação, porque a outra parte, normalmente, ela é leiga, ela não vai, às vezes, nem entender aquela visita. Então, eu sempre tento, no meu trabalho, levar o maior número de informações e que essas informações sejam claras e que eu possa respeitar a outra parte e criar ali essa conexão mesmo entre o tribunal e a parte que está lá. Porque nós somos o tribunal trabalhando fora do tribunal. Às vezes, quando você está trabalhando apenas com pessoas físicas, procurando pessoas físicas para diligenciar, pode ser que o horário normal de trabalho ele não seja efetivo para você. Você tem que ir ou muito cedo ou mais à noite, né, esperar as pessoas retornarem do trabalho. Quando você está em áreas industriais, por exemplo, eu trabalho com empresas, você precisa sempre estar dentro do horário comercial. Às vezes tem que trabalhar de fim de semana, você não consegue encontrar as pessoas durante a semana. Então, assim, caso a caso, né? Você tem, de todas as formas, um tipo de ocasião diferente. Foi trazido também pra gente uma atividade, que é a atividade de pesquisa patrimonial, né? Que é uma atividade de inteligência que a gente
faz boa parte da execução. Então, hoje, boa parte da execução está concentrada no oficial de justiça. O juiz, ele expede um mandado de pesquisa patrimonial. Então, a partir daí, a gente vai pesquisar uma série de sistemas, ver se, a gente vai pesquisar imposto de renda, verificar se a pessoa tem um imóvel registrado no seu nome, se ela tem veículos, enfim, uma série de bens. Então, assim, são 5, 6 ou 6 sistemas que a gente pesquisa, né? E a partir daí a gente obtém uma lista de bens que podem ser penhorados, né? Essas novidades tecnológicas que tomaram conta da nossa vida também influenciaram muito a atividade da justiça. A minha atividade como juiz, PJE hoje é a nossa casa, né? Nós levamos ela para todo lugar, e os oficiais de justiça alargaram sua atuação de forma definitiva e veio para ficar, que são as pesquisas mais técnicas para alcançar bens que permitam a execução das nossas decisões. Os oficiais se especializaram nisso e estão sendo de grande valia para a efetivação das execuções trabalhistas. Eu tive a grande honra de ser convidada pela EJUD para ser instrutora num curso para oficial de justiça, a propósito da inovação trazida pelo CPC de 2015, no artigo 154, que traz, dentre as atribuições do oficial, o de registrar no mandado, por certidão, eventual proposta de acordo quando ele fosse cumprir o seu ato. E foi não vou dizer que foi uma grata surpresa, porque a gente já conhece, né, o profissionalismo da equipe, mas houve um engajamento muito grande dos oficiais de justiça, essa possibilidade de ser mais uma ponte para a conciliação no nosso tribunal. E o que a gente viu disso, assim, eles abraçaram a ideia, e a partir daí nós passamos a receber várias mensagens dos oficiais de justiça. A gente criou um grupo de WhatsApp para que toda vez que os oficiais tivessem esse contato com a parte, eles explicando para a parte que nós também tínhamos aqui um censo que poderia auxiliar na conciliação ou até mesmo a vara, que a parte então registrasse essa proposta ou então procurasse o Sejusc para tentar sentar e tentar resolver a sua demanda. Sim, eu passei por uma situação que era uma penhora, né? Se eu não me engano, era uma pessoa, uma cuidadora de idosos, né, que cuidava da mãe da executada, né, e essa pessoa foi executada porque a mãe veio a falecer e, enfim, houve alguma situação ali, né, que não foi pago algum direito trabalhista e tal, e era, assim, uma execução de um valor grande, né, e aí, assim, eu conversei muito tempo com ela explicou a situação dela, disse que ela gostaria muito de acabar com aquele problema, né, mas ela não tinha o recurso ali, né, no momento. E aí eu falei para ela sobre essa possibilidade de conciliação e tal. Coincidentemente, naquela semana eu tive eu fui fazer um curso, né, com a juíza, com a doutora Ana Paula, que é responsável pela Sejusc, né, que é o setor aqui de conciliação. E aí eu estava contando a história dessa mulher, né, ela tinha me mandado uma mensagem, né, e assim, é uma pessoa muito, não, Deus te abençoe e tal. E quando a doutora Ana Paula, coincidentemente ela passou, não, eu quero ouvir essa história também. Eu contei para ela a história, né, li a mensagem para ela, falou, não, a gente faz o seguinte, Cláudia, entra em contato lá com o assessor, manda esse caso que a gente vai levar lá para a Sejusc, a gente vai resolver. E aí passou 1 mês, 2 meses depois, né, o Enzo, né, que é o colega lá da Sejusc, ele me mandou uma mensagem e falou, conseguimos resolver, fizemos conciliação, quer dizer, a pessoa ficou muito satisfeita, né, de ter tirado aquele problema das costas, depois ela me mandou uma mensagem agradecendo, né, então assim, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que a gente... Eu não vou dizer que eu estou ajudando ninguém, porque é o meu trabalho, né? Mas que a gente faz o nosso trabalho de uma forma bem feita, de maneira que as pessoas podem ser atendidas, né? Podem ter suas expectativas atendidas, podem resolver os seus problemas. Num dia de trabalho meu, eu estava fazendo uma notificação simples, que a gente entende que é uma notificação simples, e na hora que eu interfonei, veio uma pessoa com uma arma em punho, e foi um assalto à mão armada, né? E ele levou tudo que eu tinha. Ele levou meu carro, levou minhas coisas, levou tudo. Eu fiquei parada na rua, só com a minha pasta e os meus mandados, e vendo meu carro indo embora com tudo. Mesmo atividades mais simples, elas às vezes oferecem risco. Eu mesmo já enfrentei problemas de intimação. Eu precisava fazer uma simples intimação, intimar uma empresa de que havia uma audiência. E eu fui expulso do local. O pai do dono da empresa, né, chegou a falar algumas coisas assim, né, chegou a fazer algumas ameaças veladas, né. Eu já passei por situação de violência, né, tive a arma apontada para mim 2 vezes já.
começaram a chegar alguns relatos de violência que ocorriam com os oficiais de justiça no cumprimento das diligências. E isso começou a gerar uma certa preocupação por parte do setor, porque nós não sabíamos como lidar com essas situações, né? Foi então que surgiu o GT, né, com a coordenação do Dr. Valério, e na época, então, juiz-diretor do fórum, que era o Dr. Almada. Instalamos esse GT em razão de uma preocupação e de fatos que nos chegaram ao conhecimento relacionados com as situações de risco vividas pelos oficiais e oficialas de justiça. E essas situações graves nos levaram então a constituir o GT com a participação não apenas minha, mas de juiz auxiliar da presidência do tribunal, do juiz diretor do foro, de servidores da alta administração do tribunal, bem como da participação da DIAPFOR, da coordenadora da DIAPFOR, e também de oficiais e oficialas de justiça que, obviamente, teriam que ter representatividade nesse GT, uma vez que nós estamos tratando da condição de trabalho dos próprios oficiais e oficialas. A instalação desse grupo de trabalho nos permitiu também estabelecer uma premissa que nós tínhamos desde o início, que é fazer com que os oficiais e oficialas de justiça sejam vistos pelo conjunto do tribunal, ou seja, é necessário que o tribunal, constituído aí por seus servidores e magistrados e magistradas, consigam ter uma dimensão precisa, exata do trabalho dos oficiais e dos riscos que eles se submetem no trabalho, sobretudo no trabalho de campo. As atividades dos oficiais de justiça, nós juízes bem sabemos, é fundamental para a efetivação da atividade jurisdicional da qual nós somos responsáveis. Como diretor do fórum, eu conheci um lado da atividade jurisdicional, da atividade do oficial de justiça que vai muito além dessa visão de juiz de vara que eu inicialmente tinha. Os oficiais de justiça, temos que lembrar, eles não atuam só naquela parte da cidade que nós estamos acostumados a viver, a nos comunicar, que são lugares mais seguros, né, que são mais normalmente policiados, mas eles atuam em toda a cidade, toda a Grande Vitória e todo o estado do Espírito Santo. Esse foi o norte da nossa atuação no grupo de trabalho, e isso também tem sido um norte da minha visão, da minha atuação como diretor do fórum. Uma preocupação que nós sempre tivemos é estabelecer condições de trabalho para os oficiais de justiça que evitem situações de risco, ou pelo menos que eles consigam antecipar situações de risco para defender-se delas, né? Então, nós, após mapearmos junto aos nossos colegas os tipos de agravo psicológico, agravo físico, agravo material que sofreram, nós chegamos à conclusão de que a identificação dos fatores de risco é muito importante no trabalho externo dos oficiais. Nossos oficiais e oficialas trabalham por zonas e eles conhecem muito bem aquelas zonas. Agora, quando nós trabalhamos num sistema de plantão, é um oficial ou oficiala que vem e não conhece a realidade daquele local. Pode se tratar, por exemplo, de uma comunidade conflagrada por questões relacionadas com disputa de traficantes, com outros problemas gerais que um colega de plantão não tem essa informação. Então é muito importante também as autoridades, as nossas autoridades judiciárias, estabelecerem algum critério para emitir mandados para cumprimento no plantão. E esse grupo ele foi se aprofundando nas questões de trabalho deles, né? E não ficou restrito apenas à questão da segurança deles enquanto diligência, mas também todo o trabalho que eles desempenham no tribunal, né? E o GT ele aprofundou nas questões que dizem respeito ao provimento, à parametrização das pesquisas patrimoniais. Então a gente procurou aprofundar mesmo todas as atribuições do oficial de justiça, o que
que nós poderíamos padronizar para poder melhorar não só o trabalho deles, mas também o nível de comunicação deles com as varas. Então, com a criação do GT, uma premissa que nós tínhamos desde o início era exatamente fazer esse filme que pudesse apresentar o trabalho dos oficiais de justiça ao restante do tribunal, para que todos saibam da importância dessa função e das dificuldades no exercício da função, tanto sob o ponto de vista operacional interno, como também no operacional externo, não é? E além desse vídeo, nós fizemos e ainda vamos fazer algumas importantes entregas como fruto do trabalho desse GT. Uma delas é um levantamento demográfico a respeito da situação dos oficiais de justiça quanto a uma necessidade de reposição de quadros, a situação de aposentadoria ou de vacância de cargos e, claro, o atendimento da demanda no interior e na capital. Além disso, nós estabelecemos algumas propostas de mudança normativa, algumas já aprovadas ao nível da presidência ou da corregedoria e, eventualmente, outras que serão submetidas ao Tribunal Pleno para aprovação, mas, claro, todas elas com o propósito de tornar mais eficaz, mais efetivo e mais seguro o trabalho dos oficiais e oficialas de justiça. Criamos um portal do oficial de justiça com informações relevantes a respeito da sua atividade, coordenadas geográficas para localização de sujeitos processuais que eventualmente se coloquem sob a nossa jurisdição. Aplicamos um curso de capacitação em técnicas de conciliação e mediação de conflitos, porque nós identificamos que o oficial e a oficiala de justiça, eles são o primeiro contato pessoal com o devedor, porque a citação do devedor é feita pessoalmente. Então, na medida em que o oficial se apresenta ao devedor, ele já tem a possibilidade de oferecer um âmbito conciliatório possível, não é, para essa fase de execução que se inicia, o que tem sido muito importante, né, esse canal de mediação que se estabelece por meio do oficial de justiça entre a Justiça do Trabalho e o devedor diretamente. Nós também aplicamos aqui no tribunal um curso de defesa pessoal, já com vistas a uma prevenção de agravos físicos, sobretudo, que alguns dos nossos colegas sofreram no exercício da sua profissão. A utilização do Infopem, que é o Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, é uma das iniciativas que foram também adotadas por força desse GT. Fizemos visitas e estabelecemos uma forma de um benchmarking, verificando quais procedimentos são adotados pela Justiça Federal ou pela Justiça Comum na atividade, nos processos de serviço dos oficiais de justiça, para que a gente possa, então, emular as condições mais interessantes que eles fazem e também, em breve, legar a essas organizações, esses órgãos públicos, também os nossos avanços nesse campo. Fizemos um novo fluxograma para a pesquisa patrimonial, que é essencialmente importante para uma eficácia maior da satisfação do crédito deferido ao trabalhador e fizemos uma proposta de criação de uma central unificada de mandatos. E agora nós vamos encaminhar à presidência e dali para o Tribunal Pleno uma proposta de modificação da portaria, da recomendação TRT 2022-1, estabelecendo alguns critérios e, sobretudo, possibilidade de uso de força policial nos mandatos, o que é possível, mas agora a gente torna isso como uma rotina, digamos assim, decorrente da análise de risco e da solicitação de apoio. E nós esperamos que, em breve, a nossa própria Polícia Judiciária ela consiga fazer esse apoio e nós estamos trabalhando com essa finalidade, com esse propósito. Os desafios dos oficiais de justiça são reais, mas com iniciativas como o Grupo de Trabalho, o TRT-17 avança na busca por soluções que fortaleçam a segurança e as condições de trabalho desses profissionais.
Afinal, proteger quem faz a justiça acontecer é fortalecer o próprio judiciário.